Eu venho desenvolvendo uma pesquisa há um tempo que trabalha justamente questões de identidade, sociabilidade, saída do armário e com uma linguagem específica que é uma gíria urbana comum no meio gay, que é o bajubá. E o que eu chamo no trabalho de mercado linguístico dissidente, assim, trabalhar com essas categorias de mercado, de linguagem e de dissidência é porque me remetem a algumas reflexões. Mercado, essas relações de trocas, práticas de sociabilidade, construções de identidade, visibilidade de identidade. Então eu tentei trazer essas características mais gerais do que é o mercado para construir um pouco dessa reflexão. Dissidente, dentro dessa perspectiva não hegemônica, dessa fuga ou desse escapamento, dessa visão heteronormatizante, né, que é a linguagem que flui, e que encontra um lugar no que eu denomino como gueto. Mas esse gueto, entendido a partir de uma invisibilidade desses sujeitos que foram construídos historicamente e dessa invisibilidade que é pautada por uma norma heterossexualista, né? Então, o que eu chamo, o que eu defino como bajubá, que é uma gíria urbana que é construída, desconstruída e que é comum no meio LGBT, no meio gay. Então, o que significa bajubá? Eu percebo essa linguagem como uma forma de visibilidade, de identidade, de uma construção de um processo de subjetivação interessante. E o que eu essa linguagem ela não é criada a partir do nada, e o que eu chamo de contínuo folk urbano é que ela faz parte de um processo de relação que se dá a partir de línguas tradicionais, como o português, o inglês, o francês e o Yorubá-Nagô, e como essas palavras dessas línguas matrizes, né, vão se permutar, vão se relacionar e vão possibilitar a criação de uma gíria dentro da comunidade gay que começa a trazer um outro sentido para algumas palavras. Eu trouxe alguns exemplos, como a palavra kunena, que é derivada do banto, não é Yorubá, mas é do banto, e que tem um significado de defecar. O close do inglês, que significa fechar, e o bafon do francês, que é baixo, baixio, relacionado à classe popular. Então, eu percebi que como algumas dessas palavras, elas vão sendo transfiguradas ou vão sendo reconstruídas dentro da linguagem. Algumas não perdem muito o sentido literal, né, o sentido primeiro, mas as permutações dentro da fala, elas vão possibilitar uma compreensão muito mais ampla das expressões. Aí, no bajubá, aparece, porque o kunena no banto é defecar, né, o ku determina o verbo no infinitivo, e como é que o bajubá vai ser transformado e eles vão reduzir a palavra apenas a nena, e que é o mesmo processo, né? Aparece no mesmo sentido. Uma etnolinguista, que é a Ieda Pessoa, ela fala que algumas palavras, por exemplo, ligadas à língua de santo ou ao povo de santo, e em determinado momento elas fogem desse caráter mais litúrgico, que é a utilização dessas palavras
dentro das casas, dentro dos cultos afros, e como ela tem esse caráter litúrgico de transmissão dessa liturgia afro, e como é que elas vão sair desse contexto mais sagrado e passar para um contexto mais profano, como o contexto do Bajubá. Dentro do Bajubá, muitas palavras não pertencem ao Yorubá-Nagô e são usadas para demarcar um código linguístico, né? Trabalhando aquela ideia de que a gíria como código, como uma antropóloga disse, serve para proteger essa população de uma série de circunstâncias, mas que ao mesmo tempo serve para identificar aquelas pessoas que falam como pertencente a um grupo. E Bafon, que passa a ser close, né, que fica com esse ato de fechação, de causação, de aparecer, e o Bafon que aparece como um significado muito grande, que passa a ser o lugar do babado, algo que está acontecendo, algo que é importante. Então, preste atenção, uma das expressões, preste atenção nesse Bafon, não é a mesma coisa que eu falar Bafon em francês. Então, o significado ele vai sendo significante, né? Então, quando eu falo de como essa gíria serve para desconstruir ou reconstruir ou construir uma parte da linguagem nacional, né, é porque teve alguém interessado na compilação dessas palavras e criou um dicionário, que é esse dicionário, que na verdade não é o dicionário, mas é a dicionária, que é o Aurélia. Então, como essas palavras, não é, ou essa gíria serviu para desconstruir um pouco dessa normatividade da língua portuguesa, né? Então, eles trouxeram a dicionária, porque não é o dicionário, né, dentro desse padrão linguístico normativo que passa pelo masculino, pelo esse padrão de hegemonia masculino, e como é que essas coisas vão sendo desconstruídas dentro do próprio discurso e de quem fala o Bajubá. Por exemplo, no uso do artigo O para identificar as mulheres lésbicas e o do artigo A para identificar os meninos gays. Então, é comum no meio a gente ouvir falar na Ramon e no Elânio, por exemplo, ou no... Então, no início, isso tem relatos que no início essas formas de trabalhar a pessoa e adjetivá-la com o gênero oposto era visto como algo que depreciava. Então, que eu vou falar mais adiante, era um reflexo, reflete um pouco da figura da mulher na sociedade, né? Invisibilizada, marginalizada. Então, isso apareceu em determinado momento histórico como algo depreciativo, principalmente para os homens. Usar o artigo A para definir um homem. E que hoje é trabalhado como uma forma de subversão dessa linguagem normativa, dessa linguagem que é muito pautada no masculino. Geralmente a gente fala que se tiver num espaço 10 mulheres e um homem, a linguagem vai ser adequada para o masculino. Então, ao invés de eu dar bom dia a todas, eu vou dar bom dia a todos, porque existe um homem. E como é que esse padrão normativo que passa pelo heterossexual e pela hegemonia masculina, ele vai sendo desconstruído a partir do uso de linguagens subversivas, né? Como o Bajubá e como outros. E ao permutar, por exemplo, adjetivos que estão no feminino, usando como nomes próprios masculinos, ou o inverso, adjetivos que estão no masculino ligando com nomes próprios no feminino. E eu falo de um problema, na verdade, e que está refletido, na verdade, nessa linguagem que, embora subversiva, ela traz grandes componentes dessa hegemonia do masculino e
que eu chamei, né, de problemas com o gênero, que na verdade é o problema com o gênero feminino e como é que esse gênero é invisibilizado ainda e como é que essa normatividade da língua portuguesa ela vai passar a refletir também nessa gíria.